Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, lição para jovens. E nós vamos aprender nesta lição como viver uma vida amorosa e honesta para Deus. Vivendo amorosa e honestamente. Quando nós vivemos uma vida amorosa, quando nós vivemos uma vida cheia de amor para Deus, quando nós vivemos uma vida honesta para com Deus, nós expressamos o amor de Deus na nossa vida para com as outras pessoas também. E as outras pessoas olham para nós, o nosso próximo, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, a nossa família olha para nós e vê uma vida cheia de amor a Deus, vê uma vida honesta a Deus. E assim então nós expressamos o amor de Deus, nós expressamos a fidelidade de Deus, vivendo uma vida amorosa, vivendo uma vida honesta para com Deus. É o que nós vamos aprender nesta lição, é o que nós vamos falar na leitura diária desta lição, lição para jovens, a lição de número 6, e que você seja bem-vindo em nome de Jesus. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem uma leitura introdutória do assunto, além dos vídeos, e também você tem os slides desta lição para você baixar quando você quiser. Seja bem-vindo para a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Não se esqueça também, subscreva no nosso canal e receba o mais rápido possível, automaticamente receba todas os nossos ensinos, todos os nossos estudos que nós temos dado aqui toda semana, na lição para jovens e também na lição para adultos. No final dessas lições, nós temos sempre as reflexões da nossa lição. São 5 reflexões que nós também fazemos juntamente com você. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. A leitura de segunda-feira está na primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo de número 20. Não existe adoração onde há ódio. Não existe adoração onde há ódio. A adoração a Deus, ela precisa estar em um coração cheio de amor. Em um coração cheio de ressentimentos, um coração amargurado, um coração que o amor de Deus e que o amor pelas pessoas não está ali presente, essa pessoa vai ter dificuldade em oferecer a Deus uma adoração perfeita. Deus merece toda a nossa adoração. E nós mostramos essa adoração quando nós nos dedicamos totalmente a Ele, totalmente a nossa adoração sendo oferecida para Ele, sem ódio, sem rancor, sem ressentimentos, sem raízes de amargura, mas com um coração puro para Deus. Também Deus merece o nosso amor, e merece também todo o respeito, merece também o nosso temor a Ele. Ele é glorioso, Ele nos ama, e Deus, Ele nos ama não como o nosso amor. O amor de Deus é um amor eterno, então adorá-lo, quando você adora a Deus, você reconhece que Deus, Ele é um Deus glorioso, então adorá-lo é reconhecer sua glória. Adorá-lo é dar honra a Deus.
Quando você adora, você dá honra a Ele. Então devemos adorar somente a Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro que existe. E Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E a Ele, somente Ele merece toda a honra e somente Ele merece toda a glória. Então devemos adorar somente a Deus. Adorar outros deuses é um insulto contra Deus. Há muitas pessoas que adoram estátuas, imagens. Há muitas pessoas que adoram objetos. Há muitas pessoas que adoram outros seres, adoram homens. E isso é um insulto contra Deus, porque são deuses falsos. Deus são, às vezes, deuses falsos, é aqueles deuses que não têm vida, e mesmo há pessoas que adoram homens e com vida, mas não é o Deus verdadeiro, não é o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que é algo importante, que é mais importante, que você dá prioridade na sua vida, acaba se tornando um Deus. E esse Deus, então, é um Deus falso. Então, no entanto, o ódio negativo tem a ver com o que é dirigido a outras pessoas. Então, quando você odeia outras pessoas. O Senhor menciona o ódio no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo algum se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então o Senhor ordena que não só devemos nos conciliar com o nosso irmão antes de irmos diante dele, antes de você ofertar o seu culto, antes de você participar da Santa Ceia do Senhor, antes de você todos os dias perceber que alguma coisa não está indo bem e que alguma raiz de amargura está nascendo no seu coração contra o seu irmão, não perca tempo. Reconcilie-se com ele enquanto você está no caminho. Então nós devemos fazer isso de forma rápida, porque Jesus vem a hora que não pensemos. Então o ato de assassinato em si foi certamente condenado, mas o ódio, ele é um pecado do coração. É um pecado que se enraiza no coração. E qualquer pensamento ou ato odioso é um assassinato aos olhos de Deus, pelo qual a justiça será exigida, talvez não nesta vida, mas no julgamento final será exigido, será cobrado de você. Então, tão hedionda é a posição do ódio diante de Deus, que diz que um homem que odeia, ele está andando na escuridão, ele está ao contrário da luz, porque Deus é luz. E se o homem anda com o seu coração cheio de ódio e amargura, ele está na escuridão, ele não está na luz. Então, não existe adoração onde há ódio. Então tenha um coração puro para que a sua adoração a Deus seja recebida no céu e você seja então abençoado por Deus. João capítulo 15, o versículo 12, a leitura de terça-feira, diz que Jesus, o perfeito padrão de amor. Jesus, ele é o perfeito padrão de amor. É a quem nós devemos olhar e tirarmos exemplos de amor, porque ele é amor. E ele deu exemplos de amor. Ele é amor a qual nós devemos seguir. Então, quer ter exemplos de amor, quer amar
de uma forma mais perfeita, não olhe para o homem que você acha que é o mais perfeito, mas olhe para Jesus, que é o homem perfeito. Então, saber que alguém nos ama é muito bom. Como seres sociais, nós somos seres sociais, gostamos de nos sentir valorizados, nós gostamos de nos sentir amados. Então, não existe amor maior nem melhor do que o amor de Jesus. Então, em Jesus está o perfeito amor. E receber o seu amor, ter o seu amor nos nossos corações, na nossa vida, é coisa maravilhosa. Assim como nós também devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo nós devemos amar a Deus. O amor perfeito é o amor de Deus e de Jesus por nós. Isso porque Deus Pai, Ele enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados por Deus. Jesus morreu para que a nossa dívida de pecados fosse cancelada e nós possamos agora viver uma vida livre, uma vida sem pecado, uma vida para Deus. João capítulo 15, o versículo 9, Jesus disse: como o Pai me amou, eu os amei. Então ele diz assim, a ordem que ele dá é permaneçam no meu amor. Por quê? Porque Jesus é padrão de amor. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, disse Paulo em Romanos 5, 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Foi a demonstração de Deus para conosco, a demonstração do seu amor para conosco. Ele demonstrou assim. De que forma você está demonstrando o amor de Deus? De que forma eu estou demonstrando o amor de Deus na minha vida? Não é? Tito capítulo 3 e o versículo 5, é a leitura de quarta-feira. Somos salvos pela misericórdia de Deus, somos salvos pela misericórdia e pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Pai. Então, misericórdia significa não dar castigo a alguém que merece ser castigado. Então nós merecíamos o castigo porque nós pecamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que Ele fez? Enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus para conosco, porque nós não merecíamos. Nós merecíamos ser castigados, mas Deus nos amou, teve misericórdia de nós. E então Ele fez o quê? Enviou Jesus demonstrando o seu amor para salvar a nossa alma. Por isso devemos sempre agradecer e louvar a Deus pela sua maravilhosa misericórdia. Qual é a maravilhosa misericórdia? A misericórdia de Deus. O homem, ele não tem essa capacidade de ser misericordioso. Por mais que ele queira ser, ele acaba errando, ele acaba falhando na misericórdia. Mas Deus tem a maravilhosa misericórdia. Nós merecíamos o inferno pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, pelos nossos pecados que a todo momento nós cometemos. Todos nós somos humanos, sem nenhuma exceção somos humanos.
Somos seres humanos e erramos. E justamente pelo nosso pecado nós éramos separados de Deus. Veja o que disse Isaías no capítulo 59 e o versículo 2, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, viver uma vida de pecado é viver uma vida ausente de Deus. Viver uma vida sem o perdão de Deus, sem o arrependimento. Viver uma vida sem perdão é viver uma vida longe de Deus. Mas Deus está olhando por você. Deus quer perdoar o seu pecado porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Como fazer isso? Arrependendo-se dos seus pecados. Então aqui está a misericórdia de Deus. Veja que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, não vem do homem. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O que é o presente? A salvação para o homem. É um presente, é uma dádiva de Deus. Porque nós, antes do sacrifício de Jesus na cruz, éramos condenados, éramos feridos por causa da culpa do pecado. Isaías 53, 4 a 6, ele escreveu: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair, ou seja, Deus, o Pai, fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos os pecadores. O que nós precisamos agora é olhar para Jesus, arrependermos dos nossos pecados, reconciliarmos com Deus e vivemos uma vida salvos pela misericórdia do seu grande amor. Então nós somos salvos porque Deus é misericordioso. Nós somos salvos porque o amor de Deus nos alcançou. O amor do Pai chegou até nós. Romanos capítulo 13, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o versículo 8, que é a leitura de quinta-feira, fala sobre o amor, uma dívida impagável, ou seja, uma dívida que nós não podemos pagar. Então, é a única dívida que o homem não consegue pagar, o amor. O homem sempre vai dever o amor. Então, o amor de Deus é a maior força que existe. Por quê? Porque o homem não consegue pagar esse amor. É por isso que quanto mais nós fazemos para Deus, mais achamos que devemos fazer, porque nós não conseguimos liquidar, nós não conseguimos pagar essa dívida. Deus ele é incomparável, ilimitado, o amor de Deus, e pode quebrar qualquer barreira. O amor quebra qualquer barreira, porque quando você ama,
as barreiras vão sendo quebradas, as muralhas vão caindo. Então esse amor, o amor de Deus, tem o poder de transformar uma vida, de mudar um coração, por mais endurecido que ele seja. Deus quebra este coração, transforma esta vida e faz desta pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus. Então foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Deus amou e projetou a salvação para todos os homens. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Então, sem esse amor, sem o amor de Deus, Jesus não teria morrido na cruz por nós, porque não teria enviado para a missão de morrer pelos nossos pecados, de nos resgatar do poder do pecado e da morte. Então vamos ser gratos todos os dias, vamos louvar a Deus pelo seu sublime amor. Não há o que eu possa fazer para pagar o amor de Deus. É uma dívida que já foi paga pela morte de Jesus na cruz. Se Jesus pagou essa dívida, então você não precisa fazer mais nenhum sacrifício para ter o perdão de Deus. Se Jesus já pagou a dívida, para que carregar uma cruz? Se Jesus já pagou a dívida do seu pecado, para que andar de joelhos? Para que caminhar quilômetros e quilômetros como um sacrifício? Jesus pagou a dívida, já está paga. O que o homem precisa é arrepender-se dos seus pecados e obedecer à palavra de Deus, porque a dívida já foi paga. Jesus já pagou. Ninguém precisa pagar preço. Eu vou pagar preço por isso, pagar preço por aquilo. Eu vou pagar preço. Que pagar preço? A dívida já foi paga. Jesus já pagou. O que você precisa é obedecê-lo, honrá-lo, servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo, ser agradecido pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque a dívida já foi paga. Ele pagou a minha dívida, não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida, ele pagou com o seu sangue. Ele a comprou com o seu sangue, ele morreu a morte que eu deveria morrer. A morte que você deveria morrer, Jesus morreu por nós, e tudo isso por amor. Porque se eu pudesse viver, para que eu pudesse viver não só essa vida aqui na terra, mas viver também eternamente com Ele. Então, através da sua morte, através da sua ressurreição, nossa dívida, que era impagável, ela foi paga. Ele se ofereceu para nos salvar para sempre e eternamente. Jesus não enfrentou a morte da cruz para ser um herói. Hoje há muitas pessoas querendo ser heróis. Hoje há muitas pessoas querendo ser o maior, o melhor. Mas o maior e o melhor é Deus. O herói é Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Não é o São Fulano, a Santa Cicrana. Não. Jesus, ele é o maior. Ele é o melhor, porque ele morreu pelos nossos pecados. E é Jesus quem intercede por nós diretamente. Ele não tem uma pessoa para que vá interceda por nós, para ele, não tem terceiro. Jesus é o nosso maior e melhor. Ele enfrentou a morte, não foi a Cida quem enfrentou a morte, não foi o João,
não foi o Antônio, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Fátima, não foi Aparecida, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Jesus não enfrentou a morte da cruz para ser um herói, nem para se tornar um marco na história. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele morreu pela humanidade. O que os homens têm que fazer agora é recebê-lo, aceitá-lo, arrepender-se dos seus pecados. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 8, é a leitura de sexta-feira. Não vivemos para nós mesmos. Como precisamos mudar a nossa forma de pensar? Porque nós achamos que nós vivemos para nós. E Deus nos colocou aqui para nós vivermos não para nós, mas vivemos debaixo da obediência, da proteção, viver uma vida de submissão a Deus. E vivendo uma vida de submissão a Deus, nós vamos viver para os outros. Então nós precisamos rever os nossos conceitos de vida, os nossos valores, as nossas atitudes, que atitudes devemos tomar, que decisões devemos tomar, como precisamos compreender o amor e o coração de Deus, compreender a natureza de Deus, compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Não podemos continuar a viver da mesma maneira que nós vivíamos. Não podemos continuar a viver dessa maneira que fizemos até hoje. Não podemos andar segundo o mesmo princípio como nós andávamos. Nós éramos egoístas, nós éramos orgulhosos, o nosso padrão de vida era um padrão mundano, era um padrão sem Deus, era um padrão carnal, era um padrão diabólico. Agora, a nossa vida precisa ser outra. Deus em Cristo Jesus nos chamou para uma nova vida. Uma nova vida não é a vida velha, é a nova vida. Eis que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, a velha vida, as velhas atitudes, as velhas decisões, tudo isso passou. Então, nós temos agora uma nova vida para um novo estilo e para um novo padrão. Não podemos querer viver o reino de Deus da mesma maneira que andávamos no mundo, como nós andávamos no mundo. Pense aí, como você andava no mundo. Então você não deve viver da mesma maneira. Você deve viver de uma nova maneira. Então não podemos querer viver o reino de Deus da mesma maneira. Fazer isso, quando você faz isso, quando você vive a vida do mundo, quando você pensa como pensa o mundo, quando você intenciona como intenciona o mundo, você rejeita Deus, porque você rejeita tudo que Deus é. Você rejeita Ele e tudo o que Ele é. E toda a vontade de Deus para nós, todo o propósito de Deus para nós, todos os sonhos que Deus tem para nós também ficam rejeitados. Então, nós não vivemos para nós mesmos. Não vivemos para nós mesmos. Quando lemos na carta aos Romanos sobre mudar a forma de pensar, sobre transformar a nossa mente, para experimentarmos a vontade de Deus, é sobre esse aspecto que Paulo está falando. Morremos para nós mesmos, para a nossa carne, morremos para a nossa vontade,
fomos chamados para viver o reino de Deus, porque Jesus disse: o reino de Deus está entre vós, segundo a sua vontade. Então precisamos mudar as nossas atitudes para vivermos o reino de Deus. Fazer morrer a nossa natureza humana. A nossa natureza humana precisa morrer. Quando nós matamos a nossa natureza humana, nos leva a viver para o Senhor e não para nós mesmos. E vivermos para o Senhor é vivermos para os outros. Quando vivemos para as pessoas, quando vivemos para o nosso próximo, em ajudá-lo, em abençoá-lo, em orarmos por eles. Quando nós o amamos, amamos a Deus. Então, quando vivemos para o Senhor, vivemos para edificar, para fortalecer, vivemos para aqueles que necessitam. Alguém necessita, muitas pessoas necessitam. E necessitam não é só de dinheiro, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm Jesus. Necessitam não é só de bens, porque tem muitas pessoas que têm muitos bens, mas não têm salvação. Há muitas pessoas que precisam do seu abraço, do seu aperto de mão. Há muitas pessoas que precisam da sua palavra, da sua mensagem, da sua companhia, da sua atenção. Então, e não é só isso, mas somos capazes de abrir mão de coisas para nós mesmos em favor das outras pessoas. Abrir mão de coisas, de tempo, enfim, de tudo para ver as outras pessoas mais abençoadas. Por isso, não vivemos para nós mesmos. Agora, a leitura de sábado está na primeira carta de Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 5, versículo 7, ele diz que o Senhor cuida de nós. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar muitos obstáculos quando nós obedecemos a Deus e até alguns perigos, mas nós sabemos que Deus está no controle. Deus está conosco. Deus, ele está conosco. Então, quer ter a proteção de Deus, obedeça a Deus. Eu sempre digo, quer ter a proteção de qualquer pessoa, faça o bem. Quando a nossa confiança ela está em Deus, Ele nos protege, Ele nos ajuda com aquilo que nós precisamos para viver. Deus não cuida somente das nossas necessidades físicas de quem o ama, Ele também nos dá paz, Ele nos dá honra, Ele nos dá alegria, Ele nos enche de gozo, porque o Senhor é maravilhoso. Então Ele não só cuida das nossas necessidades físicas aqui na terra, porque aqui na terra nós precisamos de um trabalho, precisamos de saúde para o trabalho, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos de um teto para morar, precisamos de tantas as coisas físicas para vivermos aqui na terra, e o Senhor cuida de nós em todas essas áreas. Mas não só isso, Ele também nos enche de alegria, Ele também enche de paz aquele que o ama. Então Deus cuida de nós em todo o tempo. Deus nos ama e se preocupa com aquele que também o ama e que o obedece. Nossas vidas estão aos cuidados de Deus. Seu cuidado ele é perfeito, porque Ele não nos abandona. O homem nos abandona. O homem nos decepciona. O homem erra, peca. O homem, ele não faz as coisas certas com você. Ele te decepcionou, mas Deus não te decepciona. Mesmo que você tenha eu estou passando por uma fase difícil, estou passando por um problema, por uma dificuldade,
é da vontade de Deus? É. Porque nesse problema Ele está te ensinando. Nesta dificuldade você está aprendendo. O que você está passando agora é uma lição. Deus está te ensinando na prática da vida como viver. E se Deus quer te ensinar a amar, sempre vai ter alguém que te irrita perto de você, para você aprender a amar. Se Deus quer te aperfeiçoar na honestidade, então você vai passar pelo teste da honestidade. Se Deus quer que você seja perfeito na humildade, você vai passar pelo teste da humildade. Alguém vai te humilhar e você vai precisar ser humilde. Então, nossas vidas estão aos cuidados de Deus, porque Ele é perfeito, Ele não nos abandona. Deus também quer que nós tenhamos cuidado para o seguir, né? Nós tenhamos cuidado para seguir a Ele, evitando o pecado. Deus abençoa quem tem cuidado em o obedecer. Você tem cuidado em obedecer a Deus, então Ele certamente, se não te abençoou ainda, você vai ser abençoado, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Vamos agora para as reflexões. Não se esqueça, hein? Do nosso site www.moldado.com. Não se esqueça também, subscreva no nosso canal. Olha a primeira reflexão, que interessante. Sendo o amor imprescindível para a vida cristã, como aprendemos a amar? Então, o amor para com o próximo, ele desenvolve-se em nós a partir do momento em que mantemos uma relação de adoração com o Pai. Então você começa a adorar a Deus, você começa a adorar a Deus em todos os sentidos, cantando, né? Servindo, indo para a igreja, estudando a sua palavra, procurando conhecê-lo, jejuando, orando. Então é um relacionamento de adoração. E nesse relacionamento de adoração, você vai aprender a amar o próximo. É com o Senhor que nós aprendemos a amar. Não é com o homem, porque o homem falha no amor. Então reconhecer que Deus é Criador de todas as coisas, Senhor absoluto sobre tudo que existe. A confissão de nossos pecados a Deus, ela é indispensável para nós começar a amar a Ele. Reconheça que Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Jesus, Ele é o nosso mediador. Entenda isso. Deus se reconciliou conosco através de Jesus, através do seu Filho. Então não se desvie da fé. Ter consciência de que Deus realmente nos perdoou os pecados, mesmo que sejam muito, precisamos ter esta consciência para aprender a amar. Então tenha consciência que na cruz do Calvário Jesus perdoou todos os seus pecados, derramando o seu sangue inocente por nós. Diante de todas essas atitudes que devemos tomar, também é imprescindível o que Ele mais ama na terra. É imprescindível amar o que Deus mais ama na terra. E o que Deus mais ama na terra? São os animais? É a natureza? Deus ama os homens. Deus ama as pessoas. Por isso Ele ama você. E por isso Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos perdoar e para nos dar vida eterna. A segunda reflexão: é possível viver um amor que se restrinja apenas ao próprio indivíduo? Claro que não, pois isso é narcisismo. A Bíblia define isso como amantes de si mesmo, está lá em Timóteo 3:2. São as pessoas que amam a si mesmo. É claro que nós devemos amar nós mesmos, mas não
exageradamente. Preciso amar, mas com equilíbrio. Amar aqui no sentido de amar a nós mesmos, que nós precisamos. Amar no sentido de cuidar de nós. O nosso maior cuidado deve ser em relação ao nosso coração e o caráter. Porque Deus vê e sonda o nosso coração e também os nossos pensamentos. Então, o amor próprio não é uma desculpa para você se achar melhor do que os outros. Nós somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Paulo ele vai falar aqui sobre não amar demais a si mesmo, pois todos são importantes. Quando você ama demais a você mesmo, você esquece dos outros. E não é nesse sentido que você deve se amar. É no sentido de cuidar. Então, quando você faz isso, você não importa com a vida dos outros, com o bem dos outros, não é? Não importa o que cada um é ou o que cada um faz. O bom mesmo é agir sempre com moderação e com equilíbrio. Ninguém dá nada que não possua. Pense nisso. Se você tem amor, você vai dar amor. Então enche-se de amor e dê amor. Antes de tentar amar as pessoas, veja se ama a si mesmo. Aqui sim, veja se você se ama, se você se cuida. Esse é um amor sadio. Depois disso você saberá como amar as outras pessoas. Então veja se você se ama, se esse amor que você tem por você é um amor sadio. Então depois disso você vai saber então como amar as outras pessoas. A terceira reflexão: de que modo devemos encarar nossas responsabilidades para o trabalho? De que forma? Como um meio de glorificar o nome do Senhor. Então você encara as responsabilidades para o trabalho como um meio de glorificar o nome de Jesus, que tem nos dado dons e talentos também para trabalhar. Como os jovens trabalhadores podem glorificar a Deus no trabalho? Primeiro, dependência. Dependências. Vá para o trabalho totalmente dependente de Deus. Integridade. Seja absolutamente honesto, confiável e pontual no trabalho. Habilidade. Seja bom naquilo que você faz. Molde a empresa em que você trabalha. Conforme você conquista, mais você influencia. Conforme você ajuda, mais você influencia. Então, molde seu caráter no seu local de trabalho. Impacto. Foque em ajudar a sua empresa a causar um impacto que melhore a vida das pessoas, sem destruir a alma dessas pessoas. Comunicação, que é o local de trabalho. No local de trabalho são baseados em um relacionamento. Todo local de trabalho é baseado em relacionamento. Então é preciso comunicação, amor, sirva aos outros. Dinheiro, seu trabalho não deveria ser apenas para ganhar dinheiro. Então o trabalho não é só para ganhar dinheiro, porque tudo pertence a Deus e você é um administrador daquilo que você ganha. Você não é dono daquilo que você ganha. Você é um administrador do seu dinheiro. É um administrador daquilo que você possui e não dono, porque dono é Deus. Você morre, tudo fica. Deus é o dono do ouro e da prata, tudo é dele. Gratidão, sempre agradeça a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua salvação que você recebeu de Jesus. Então, assim você vai conseguir encarar as suas responsabilidades para o trabalho, tanto no seu trabalho secular, quanto no seu trabalho para Deus. É possível conciliar a vida profissional e vocação ministerial?
Sim, Paulo é um grande exemplo desse tipo de opção de vida. É Deus quem nos dá todo o ministério quanto à profissão. Isso tudo vem de Deus. Ele dá o ministério e ele te dá também o trabalho. Além disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3, diz que Paulo era um fabricador de tendas. Além disso, algumas passagens das cartas de Paulo deixam entrever que ele continuava com essa profissão mesmo durante o seu ministério. Em 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos trabalharam para necessidades minhas e dos que estavam comigo. Em 1 Coríntios 4, 12, ele disse: nós cansamos trabalhando com as próprias mãos. Em 1 Tessalonicenses 2,9 ele disse: pois vocês ainda se lembram, irmãos, de nosso trabalho, de nossa fadiga, noite e dia, trabalhando para não sermos de peso para nenhum de vocês? 2 Tessalonicenses 3, 7 a 8, vocês sabem como devem imitar-nos, porque nós não ficamos sem fazer nada enquanto estivemos entre vocês, nem recebemos a graça, o pão que comemos, de graça, o pão que comemos. Ao contrário, com esforço e cansaço, trabalhamos dia e noite para não sermos pesado para nenhum de vocês. Então, é possível você conciliar sua vida profissional com o seu ministério. A quinta reflexão: de que modo um jovem numa sociedade como a nossa pode controlar suas ansiedades e seus medos? Lançar as suas necessidades sobre o Senhor e procurar fazer o seu melhor, nunca acomodando-se, especialmente com situações adversas. Então é possível ter paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem. Então, é possível que você tenha paz, mesmo vivendo com problemas, mesmo vivendo em adversidades, mesmo vivendo com as suas ansiedades. É possível você ter paz no coração nessa sociedade violenta, criminosa e pecaminosa que nós estamos vivendo. O que determina a paz no barco, ou seja, o que determina a paz na sua vida, não é a ausência da tempestade, ou seja, não é a ausência dos problemas, não é a ausência das adversidades lá fora, mas a presença de Jesus dentro de você. Então, o que determina a paz não é a ausência, o que determina a paz na sua vida não é a ausência dos problemas, não é a ausência das dificuldades que vai determinar paz, mas sim Jesus na sua vida. Porque se Jesus está na sua vida, no seu coração, na sua mente, você tem paz no coração e enfrenta problemas, lutas e dificuldades com uma vida cheia de paz. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então, no entanto, afirmou também que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos deixou paz. Diz: no mundo tereis aflições, mas lá em João 14, 27, ele diz que ele deixa a paz para nós em meio às aflições. Então, paz não é ausência de problemas, não é ausência de aflições, mas é uma dependência completa do cuidado de nosso Pai Celeste. Paz é isso. Paz é você ter Deus na vida, confiar nele, alegrar-se com ele, relacionar-se com ele, viver com ele, confiar nele, ter fé nele, e a paz então encherá o seu coração e a sua vida. Devemos lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Ele
cuida de nós em tudo isso. Então, de que modo um jovem numa sociedade como a nossa pode controlar suas ansiedades e medos, confiando em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Não se esqueça de subscrever no nosso canal e também visitar o nosso site www.moldado.com. Lá você tem os vídeos, tem uma leitura introdutória e tem os slides para você baixar quando você quiser. Deus abençoe em nome de Jesus e que a paz com o amor de Deus reine no seu coração a cada dia.